segundo ano, tudo bem? Na aula passada vocês fizeram a atividade Tudo está em transformação, onde vocês pesquisaram a família, professores e vizinhos. Essas duas questões aqui não vai precisar fazer, porque a atividade de hoje ela é parecida. Hoje vocês vão fazer a situação de aprendizagem 3.2, capacidade de adaptação, eu e o mundo em transformação, das páginas 140, 141 e 142. Vamos lá? Competências socioemocionais em foco, tolerância à frustração, foco e determinação. Atividade individual, entre em ação. Na última atividade, falamos sobre as mudanças que aconteceram nas últimas décadas. Conversando com as pessoas que viveram estas transformações, você deve ter percebido que elas tiveram que se adaptar. E você, já teve que lidar com alguma mudança na vida? Provavelmente sim. Seja uma mudança de escola, de cidade, a chegada de uma nova pessoa na sua rotina e entre outros. Escolha uma e anote no quadro a seguir. De preferência, selecione um evento que se relaciona com seu projeto de vida. Uma mudança que ocorreu na minha vida e que gerou a necessidade de eu me adaptar foi... Então vocês vão anotar aqui para mim. Para lidar com uma mudança, enfrentamos diversas etapas. A seguir, você irá conhecer 4 delas. Pensando na transformação que elencou no início da atividade, indique um exemplo para cada uma das zonas descritas. A primeira delas é zona de conforto. Refere-se ao período em que tudo está sob seu controle pessoal e por isso não ocasiona nenhuma dificuldade de adaptação. É quando tudo está indo bem. Então grifem aqui para mim, ó, é quando tudo está indo bem. Então vocês vão dar um exemplo para mim de zona de conforto que vocês vivenciam. É quando está tudo bem, está tudo bom, está tranquilo. Então vocês vão colocar um exemplo para mim disso na vida de vocês. A próxima é a zona de acomodação ou adaptação. Refere-se ao momento em que a mudança de fato aconteceu e exige um processo de aceitação da sua parte. É quando você percebe que a realidade atual precisa ser bem aceita por você mesmo e, para isso, é necessário fazer algo diferente, mesmo que gere certo desconforto para você. Geralmente essa fase é dolorosa e acompanhada por certo sofrimento. Grifa para mim. Fase é dolorosa acompanhada por certo sofrimento. Vocês vão dar outro exemplo aqui para mim também. A próxima é a zona de superação. Refere-se ao momento em que você encara de fato a mudança e procura agir de alguma maneira sobre ela. É quando você começa a testar a sua capacidade de adaptação sem se sentir travado pelo medo. Grifa aqui para mim, é quando você começa a testar a sua capacidade de adaptação sem se sentir travado pelo medo, ou seja, quando você já começa a reagir àquela situação. Então estava tudo bem, aconteceu uma mudança e agora você começa a se adaptar a essa mudança e pensa em como agir. Coloca aqui para mim também exemplo. A última é a zona de inovação ou de realização. Refere-se à exploração máxima da sua capacidade de adaptação. É quando você é capaz de se ajustar harmoniosamente a algumas situações instáveis ao que você precisa. Esse estágio de superação traz grande satisfação pessoal, felicidade e realizações. Então grifem para mim que é quando você é capaz de se ajustar harmoniosamente a algumas situações instáveis ao que você precisa, ou seja, você já superou. Então, estava tudo bem, ocorreu a mudança, você se adaptou e aprendeu, e você superou, você se realizou. Coloca aqui para mim também exemplos. Para vocês entenderem melhor esse conteúdo, eu vou apresentar alguns gráficos e figura para vocês. Vamos lá? Está aqui o gráfico de processo de adaptação, ele está na apostila. Ele apresenta aí as 4 áreas que a gente viu na atividade passada. Zona de conforto, zona de acomodação ou adaptação, também conhecida como zona do medo, zona de superação, conhecida como zona de aprendizagem, e a última, zona de inovação ou de realização, também conhecida como zona do crescimento. Esse gráfico está simples, eu vou mostrar um outro que explica cada uma das áreas. Está aqui, ó, a cor está diferente e a orientação também, mas é a mesma coisa. Observem que ele mostra uma flecha que sai da zona de conforto e passa por todas as outras, mostrando o caminho que a pessoa tem que seguir.
Qual que é a característica da zona de conforto? É quando uma pessoa ela tem o sentimento de segurança e controle sobre uma situação. Para ela está tudo bem. Quando ela sai dessa área, ela vai para a zona do medo. E qual que é a característica dessa área? É a falta de confiança da pessoa, ela procura por desculpas, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não entendo, e por aí vai. E ela também ela é afetada pela opinião dos outros. Saindo desta área, ela vai para a zona de aprendizagem. É quando ela passa a lidar com desafios e problemas e também a adquirir novas habilidades. Com isso, começa a ampliar a sua zona de conforto. Por quê? Porque ela passa novamente a ter um sentimento de segurança e controle sobre a situação. E a última é a zona de crescimento, onde a pessoa ela passa a encontrar um propósito e também a estabelecer novas metas e buscar o quê? A conquista de novos objetivos. Simplificando mais ainda esse gráfico, eu vou apresentar para vocês um esquema. Esse esquema sempre começa com uma nova situação. A partir da nova situação, a pessoa ela começa a assimilar o que é isso. E a partir da assimilação, ela entra num processo chamado de acomodação, quando ela começa a se adaptar aí a essa nova situação. E da acomodação e da assimilação surge a equilibração, quando a pessoa já conhece, já está adaptada e domina esse novo fato para ela. E aí ela entra novamente no que? Na zona de conforto. Com uma nova situação, esse processo começa tudo de novo. Essa assimilação, essa acomodação e equilibração nos acompanham desde lá dos primeiros anos de vida. E ela envolve o que? A inteligência, que é a capacidade para resolver problemas, a cognição, que é o pensamento geral, o desenvolvimento motor, que é a nossa coordenação motora, e os nossos sentidos. Então, tudo isso a gente emprega para estar buscando a equilibração. E aqui está o esqueminha, ó. A equilibração é o somatório da assimilação mais a acomodação. E por último, está aqui o desenho de uma escada e diversas situações que surgem na vida. O nosso personagem está aqui no primeiro degrau, fechado, de cabeça baixa, pensando, eu não vou fazer. O próximo, ele está olhando para cima, ainda com a postura fechada, eu não posso fazer. Depois ele muda a postura dele. Ó. Ele está olhando para cima, para o topo da escada, confiante, pensando, eu quero fazer. O próximo, como que eu posso fazer? Depois, eu vou tentar, eu posso fazer e eu fiz. Pensando aí nessa figura, em qual degrau você está? Para terminar o conteúdo de hoje, nós vamos fazer uma atividade na página 142. Está aí o gráfico que nós vimos e aí estão as questões. 1. Tomando como base reflexões que você fez a partir da imagem processo de adaptação, responda. A. Você acha que em algum momento desperdiçou energia atribuindo a culpa a alguém? Por que você acha que isso aconteceu? B. Quais as atitudes, escolhas ou posturas que você pode enumerar para encarar a situação de forma propositiva e criativa, buscando solucionar problemas? Explicando melhor essa pergunta, é o seguinte, ele quer saber, para solucionar problemas, que atitudes você deve tomar, que escolha e que postura. Pensa nisso. C. Para você, qual é a relação existente entre a capacidade de adaptação e a tolerância à frustração? Lembrando que tolerância à frustração envolve lançar mão de estratégias efetivas para regular frustração, raiva e irritação. Ser capaz de manter a tranquilidade e serenidade em face às frustrações. Então essa questão ela quer saber qual que é a relação existente entre adaptação e tolerância à frustração. Pensa bem. Qual que é a relação que existe entre adaptação e tolerância à frustração? O que é tolerância à frustração? É quando você tem conhecimento que nem sempre as coisas vão sair como planejado. E sabendo disso, a partir das novas situações, o que vai acontecendo? Você vai se adaptando a tudo que for acontecendo com você. Porque você sabe que as coisas não vão sair sempre do jeito que você planejou. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula e até mais.